Glória a Deus. Aleluia. Amém. 35 anos de casado. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que você também possa ter no teu casamento muitos 35 anos. Amém. 35 anos, né? Não é uma vida inteira praticamente, né? Amém. Glória a Deus, hein? Bom demais, né? A cabeça continua a mesma, só o corpo que não acompanha muito bem a cabeça, mas do resto continua tudo igual. Amém. Glória a Deus por isso, né? Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora vamos para o capítulo 8. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, e eu tenho plena e total convicção que nós teremos vida eterna, sim, teremos sim, mas diante de Ti, junto contigo, com o Deus vivo, poderoso, maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa manhã, Senhor, não seja eu a falar, a pregar, a ministrar, mas seja o Senhor através da minha vida. Senhor, cada um que está aqui hoje, Senhor, eles vieram para Te ouvir e não me ouvir. Eles vieram, Senhor, para entender a Tua palavra, viver a Tua palavra e receber, Senhor, a Tua bênção, a bênção que enriquece, não acrescenta dores. Pai, eu Te peço que nesse espaço daqui até o Teu trono, desse espaço aqui da Álvaro Ramos 869, até a Tua presença não haja bronze, Senhor, que o Senhor possa contemplar esse culto, contemplar essas orações, essas petições e esse novo tempo, Senhor, esse novo ciclo que nós estamos começando hoje, essa nova década, a primeira pregação desta década. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos isso verdade e realidade em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar-se. Você que não pegou o papel do jejum e não viu o planejamento desse ano ainda, só levanta a mão que o nosso diácono, nosso presbítero, Lelo vai entregar para você, amém? Quem não recebeu ainda, tem textos preciosíssimos aí, seria interessante que você lesse, para você entender, é muito precioso aquilo que o Senhor nos tem dado, aquilo que o Senhor tem dado para nós este ano. Amém, queridos? Nós vamos trabalhar com Romanos o ano todo. É um grande desafio. Amém, queridos? Então, a nossa pregação hoje é só uma introdução naquilo que nós queremos ministrar esse ano. Nós vamos dar uma pincelada geral, uma introdução. Então, eu queria que você me entendesse. Nós vamos aprender coisas novas. Sabe quando você vai no primeiro dia de aula? Se você for para um curso, para uma classe, para uma aula, e você ficar viajando, você não vai aprender nada. Então, queridos, eu queria que você ligasse a chave do teu entendimento, a chave do teu psique, a chave do teu intelecto, tirasse do on e tirasse do off e colocasse no on, e falasse assim: vou aprender algo novo hoje no culto. Amém, queridos? Então, nós vamos aprender junto muitas coisas, né? Então, nós vamos falar sobre Romanos. Romanos, autor de Romanos, quem que é? Paulo. Pessoa extremamente estrategista de Deus. Paulo foi teólogo, Paulo foi pastor, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a carta aos Romanos.
Então, queridos, presta bem atenção, né? Esses dias nós temos respirado Romanos, né? Quando o livro estava sendo escrito de Romanos, não é que Paulo perdeu a consciência dele e entrou alguma coisa nele e ele começou a escrever. Não, Deus não faz isso com a gente, né? O Espírito Santo vem, dá a letra e ele vai escrevendo sem anular as características de Paulo, sem anular o caráter de Paulo, sem anular a vida de Paulo. Paulo escreveu do jeito que ele achava certo, e porém inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos que uma carta ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não estamos falando para você que ela foi psicografada. Entendeu? Então, foi escrita porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus por volta de 57 anos 57 anos depois de Cristo. Nós vamos pregar sobre Paulo também, mas hoje nós vamos falar sobre Romanos. Foi escrito em Corinto, e o texto base é justificação pela fé. Ou seja, nós vamos pregar esse ano a pegada vai ser salvação, esse ano a pegada vai ser santificação. Amém, querido? O que é? Escrito em Romanos, né? Então Romanos quer dizer tudo isso. Então presta bem atenção, queridos. O ano passado nós trabalhamos com reconstrução, e nós declaramos muitas palavras proféticas, né? Uma que eu bati o ano inteiro é que Neemias fez aquilo que em 150 anos tentaram sem sucesso, e ele foi, em 52 dias fez, e depois ficou por volta de 12 anos morando lá, e os historiadores não sabem muito bem, mas parece que ele morreu como governador lá em Jerusalém. Isso não está bem certo, mas o pessoal entende que é isso. Então, nós vamos estar profetizando que nós vamos salvar vidas. Nós vamos estar profetizando que o evangelismo, presta bem atenção no que eu estou falando, vai ser eficaz. Precisamos vir para pregar, evangelizar na praça, na porta da igreja. Então a turma do evangelismo aí já pode agendar uma data para esse mês mesmo. Nós vamos evangelizar e pregar, porque o foco qual que é? Justificados pela fé. E quando o apóstolo Paulo prega, ele prega para os judeus e para os gentios. E toda vez que nós falarmos sobre gentios, Paulo usa muito essa palavra, nós vamos usar também, né? E gentil é todo aquele que não é judeu. Então ele usa a palavra aos judeus e aos gentios. Então toda vez que você ouvir gentios, quer dizer aquele não judeu. Na Bíblia, a tradução de hoje, a tradução atualizada, já não usa a palavra gentil, usa a palavra não judeu. Então, queridos, o evangelho é para todo mundo. Então é para o teu pai, é para a tua mãe, é para o teu irmão, é para o teu vizinho, é para aquele que não conhece a palavra. Então presta bem atenção. E ele faz uma saudação extremamente longa. Se você ver a saudação dele, é uma das mais longas que tem aí, do apóstolo Paulo, porque ele nunca tinha ido para Roma. Então ele estava preparando um terreno, né? Então, queridos, presta bem atenção. Nós vamos pregar, ministrar e vamos evangelizar. Esse vai ser o nosso foco de 2020. Levar a palavra. Pode começar na tua casa mesmo, pelos teus filhos. Pode começar na tua casa mesmo, pelos teus vizinhos. Pode começar aqui na porta da igreja, pregando e ministrando. Amém, queridos? Nós vamos trabalhar em cima disso. E vamos bater forte em cima de Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Liga a chave da sua cabeça, colocando assim: eu serei mais do que vencedor. Vamos repetir tudo? Todos juntos? Eu vou contar de 1 até 3. Nós vamos falar: eu serei mais que vencedores, todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Eu serei mais do que vencedor. Melhor,
Eu já sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então pega esse texto e coloca lá na tela de descanso do seu computador. Pega esse texto e põe no painel do seu carro. Pega esse texto e põe na tua geladeira, porque nós precisamos viver. Agora, eu queria já que você imaginasse você chegando no final do ano mais do que vencedor. Quais foram as suas decepções em 2019 que você precisa rever em 2020 para que saia melhor e diferente em 2020? Estamos iniciando um novo ciclo, estamos iniciando um novo tempo, estamos iniciando um novo tempo que nós precisamos ativar a esperança e trazer na nossa memória aquilo que nos dá esperança. Senão, queridos, vão ser mais 10 anos inútil. Quero profetizar que esses últimos 10 anos foram bênção, mas se você não tomar atitude de cara, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos pregar, nós precisamos jejuar em cima de Romanos, e é o que nós vamos fazer o ano todo. Você chegou aí, você já recebeu. Nós terminamos 2019 preparando Romanos. Aliás, terminamos 2009 orando e jejuando e clamando e pedindo para o Senhor o que fazer em 2020, e o Senhor nos deu Romanos. Então, queridos, presta atenção que teremos bastante surpresa, pois estudar Romanos é um grande privilégio, amém? Porque Romanos, queridos, sabe qual que era a população de Roma na época que foi escrito? Mais de 1 milhão de habitantes. Agora presta atenção aonde nós estamos chegando. Presta atenção, vê se vocês conseguem acompanhar, porque às vezes a gente estuda demais e aprende demais e passa pouco daquilo que a gente aprende e não consegue passar tudo daquilo que nós queremos. Se ele mandou uma carta para um local de 1 milhão de habitantes, e se ele tinha o foco numa cidade de 1 milhão de habitantes, qual será o nosso foco esse ano? Está entendendo, queridos? Isso é palavra profética. Você vive se quiser, porque a epístola de Romanos, ela é longa, é polêmica, é teológica, é influente e é robusta. Então, queridos, se você não ler um pouquinho e não estudar um pouquinho e não entender, você vai boiar nos cultos, porque nós vamos pregar sobre Paulo, né? Nós pensávamos em pregar a vida de Paulo todinho, mas é muita coisa a vida de Paulo todinha para um ano, é muito pouco. Nós vamos pregar só uma carta. Mesmo assim, você vai ver o que você vai receber de informação. Martinho Lutero, vou falar sobre ele já já, chegou a dizer, sabe o que? Ele disse, se nós tivéssemos que preservar somente 2 livros para que a salvação chegasse para toda a humanidade, nós precisávamos preservar João e Romanos. Se tivéssemos que salvar 2 livros da Bíblia para que a pregação chegasse até onde chegou e até onde nós estamos, só precisava salvar Romanos e João. Como nós já ministramos sobre João, então nós vamos ministrar sobre Romanos esse ano, entendeu? 2 livros extremamente importantes. Martinho Lutero disse isso. Então, queridos, eu queria perguntar, quem gosta de desafio? Quem gosta de ser desafiado? Muitos já sabem, mas essa palavra me converteu. Quem gosta de desafio? Foi o último dia que era para ser o último dia do nosso namoro, e eu fui lá em Rio Claro, deixei um esquema armado em São Paulo, fui para Rio Claro de moto, cheguei lá, falei, hoje é meu último dia, estou indo embora, você pensa numa coisa, eu penso em outra. Aí ela falou com muita sabedoria, falou, não, mas fica por aí, vai ter um culto hoje na casa não sei de quem, vamos assistir o culto. E nós fomos para esse culto, e nesse culto fiquei sentado como se fosse mais um culto qualquer, mas a mulher que estava pregando ali era uma grande bênção, e ela ministrou uma palavra e fez o apelo. Quando ela fez o apelo, falou assim,
quem gosta de desafio, porque andar com Jesus Cristo não é fácil não, andar com Jesus Cristo não é mole não, andar com Jesus Cristo é extremamente complicado, porque aceitar e viver e fazer é complicado e simples ao mesmo tempo, o povo que complica, né? Entendeu, queridos? Então, para quem gosta de desafio, será um prato cheio, amém, queridos? Então, vamos liga, eu preciso aprender, eu estou conectado em coisas novas, né? Então, queridos, eu vou ler, nós vamos ler bastante, vamos pesquisar muito e vamos trazer muito. 2020 nós vamos aprender bastante, amém? Olha, saia da área do conforto, saia da tua área de conforto, ouça mais, escute mais, leia mais, estude mais, né? Nós temos uma pilha de livro lá sobre Romanos, fomos na Conta de Sazeda, compramos alguns livros, eu tinha na biblioteca lá mais alguns, estamos lendo, nós vamos aprender em todos os sentidos, amém, queridos? 2020, você está convidado a raciocinar, a pensar, se esforçar, ter bom ânimo, ouvir, viver e praticar muitas coisas diferentes, né? Do Evangelho, é claro. Você pode estar pensando assim, bispo, mas Paulo é muito complicado, Paulo é muito difícil. Olha, se você depois leia na sua casa, 2 Pedro 3,16, Pedro escreveu que o nosso irmão Paulo escreveu muitas coisas muito difíceis de se entender. Pedro declarou isso, queridos, lá em 2 Pedro 3,16, o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de se entender. Agora, raciocina comigo, Pedro vivia junto com eles, Pedro estava acostumado com o palavreado da época, Pedro era dessa mesma geração, e falou que o irmão Paulo escreveu coisas complicadas. Bispo, mas para que coisa complicada se nós podemos facilitar? Queridos, existem coisas que nós precisamos sair da área de conforto e aprender e estudar, porque é um grande privilégio essa grande exposição de Romanos, é um grande privilégio esse evangelho da graça. Nós vamos viver o evangelho da graça. Há quem diga que Romanos é o evangelho segundo Paulo. Olha que interessante, era como se fosse um quarto evangelho, um quinto evangelho, o evangelho segundo Paulo. Então, queridos, presta bem atenção, há também quem diga que foi o maior livro escrito até hoje sobre Paulo. Agora, olha os assuntos que nós vamos abordar esse ano, uma visão panorâmica, bem rapidinho, uma vista panorâmica. Vamos falar de Deus, do homem, do pecado, a graça, a lei, o juízo. Vamos falar do plano da salvação, vamos falar da eleição, da reprovação, a fundação da obra de Cristo, o mistério do Espírito, o ministério do Espírito Santo, a fé, as obras, criação, redenção, revelação, justificação, santificação, esperança cristã, natureza da igreja, o lugar dos judeus, o significado e a mensagem do Velho Testamento no Novo Testamento, a importância do batismo, o princípio da devoção pessoal, a ética cristã, da comunhão cristã e o perfil da piedade e da impiedade. Então, queridos, olha, nós vamos dar uma viagem geral. Depois, esse jejum que você levou, leia os textos auxiliares, para você ver como que vai clarear o que nós estamos fazendo, vai clarear aquilo que nós estamos estudando. Então, queridos, no passado, houveram muitos homens extremamente estudiosos, teólogos, que falavam da palavra do Senhor, lá pelo século XVI mais ou menos. E aí então, queridos, houve um desses teólogos chamado Aurélio Agostinho. A sua mãe orou por ele por volta de 30 anos para ele se converter. Presta bem atenção.
Ele tinha uma vida totalmente pervertida, mas era um cara extremamente inteligente, também conhecido como Santo Agostinho, esse Aurélio Agostinho. E aí então, a mãe foi orando por ele, olhando por ele, e um dia deram para ele Romanos 13 para ler. E ele se converteu em Romanos 13, um dos mais influentes teólogos, por isso que a palavra chegou até os nossos dias. Então, queridos, presta bem atenção aonde nós estamos chegando, presta bem atenção aonde eu estou levando vocês essa manhã. Teve um outro também, Martinho Lutero, extremamente conhecido. Martinho Lutero se converteu lendo Romanos 1,17. Mas o justo viverá pela fé. Martinho Lutero era um monge católico que entendeu que o justo viverá pela fé e se converteu. Mas bispo, ele não era um monge, se converteu ao Senhor. Aí então, queridos, prestem atenção, esse Martinho Lutero veio a reforma protestante. Quando veio a reforma protestante no século XVI, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, o que aconteceu? Ele fixou nas igrejas da Alemanha as suas 95 teses sobre o desvio que houve na palavra. E aí então nós surgiu os protestantes, surgiram os cristãos, surgiu a igreja evangélica, a partir de um homem que se converteu em Romanos 1,17, porque o justo viverá pela fé. O que você está entendendo disso? Que nós vamos converter muitos Martinhos Lutero ainda. Ou então tem muito Martinho Lutero sentado aqui com a boquinha fechada e quieto. Está entendendo para onde nós estamos indo? Está entendendo o redirecionamento da igreja? Nós estamos direcionando a igreja para buscar vidas potenciais que estão parados, engordando sentado nas igrejas, engordando tomando chopp nos botecos, engordando falando mal dos outros, engordando na macumba, engordando no esoterismo, engordando o mundo afora, e nós estamos parados. Chegou Romanos, querido. Ou nós saímos da área de conforto, ou o Senhor vai tratar com cada um, porque o Senhor está nos dando a chance. Ainda há tempo. E Jesus para nós, o que Ele é hoje? Hoje Ele é o nosso advogado. Ele está do meu lado, Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado. Mas se nós não vivermos o verdadeiro evangelho, que é levar e pregar a palavra, nós estamos mortos. Se você não salvou ninguém o ano passado, se prepara para esse ano. Alguém que fez a diferença, alguém que teve coragem de peitar o povo católico, alguém que teve coragem de peitar praticamente o Vaticano, e nós surgirmos. Parou para pensar? A nossa responsabilidade gerou o que nós somos hoje. Então, queridos, eu quero profetizar que o Senhor vai abrir os teus olhos. Se não for você, é alguém que você conhece. Se não for você, é alguém que vai aparecer na tua casa. Se não for você, é alguém que vai aparecer no teu meio, que você vai abrir a boca e vai falar, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu conheço muito macumbeiro espírita extremamente honesto. Extremamente honesto. Então, queridos, nós precisamos resgatar vidas, resgatar famílias. Nós precisamos pregar e levar. Paulo era diferente. E olha que Paulo não viveu na época de Jesus, hein?
Paulo apareceu depois que Jesus morreu e ressuscitou os céus. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus, após morte. Para pensar o privilégio desse Paulo. Quando Paulo escrevia essa carta, ele chegou à conclusão que a missão dele no Oriente do Império Romano acabou. Olha que interessante. Quando ele estava escrevendo Romanos, ele chegou à conclusão que o tempo dele ali acabou. Então, queridos, 2019 acabou. E assim como ele viu que o tempo dele acabou, ele queria avançar para um outro lugar. Terminamos 2019, queridos. Estamos em 2020. Como que você quer viver 2020? Então, queridos, Paulo estava se preparando para ir para Roma. A intenção dele era avançar para a Espanha, mas primeiro ele precisava de um ponto de apoio na Itália. E esse ponto de apoio, querido, era em todos os sentidos. O apóstolo Paulo, depois vocês leem lá em Filipenses 4, ele acostumou a viver na riqueza, na pobreza, passou fome, passou sufoco, passou por situações difíceis, mas ele não tinha vergonha nenhuma e não tinha problema nenhum em pedir para fazer missões. Que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos continuar fazendo missões. Então, presta bem atenção. Ele que estava indo e avançando, ele não tinha a menor timidez de chegar nas igrejas e falar: pessoal, eu preciso ir para a Espanha. E ele ia pregar lá. Então, ele precisava de um ponto de apoio. Olha que interessante. Na Itália, já existia igreja. Vê se vocês conseguem conectar onde estou levando vocês. Na Itália já tinha igreja. E ele escreveu para as igrejas da Itália. Quem fundou a igreja da Itália? Se você perguntar para um católico quem fundou a igreja da Itália, eles vão falar que foi Pedro, que foi um bispo que depois começou a igreja. Não existe base bíblica para isso em lugar nenhum, mas já tinha igreja lá. Então, queridos, é o que eles pensam, é o que eles creem. Tudo bem, só estou explicando aqui o que a palavra diz. Não existe base bíblica para isso. Existe uma possibilidade que no dia em que Pedro pregou, no dia do Pentecoste, por volta de 3.000 vidas se converteram, aí se espalharam pelo mundo, e dali alguns foram para a Itália, porque não tinha só uma igreja na Itália, tinha diversas igrejas na Itália. Então, queridos, Paulo estava com esse propósito, né? Então, Paulo planejou em ir para lá, porque ele queria levar o evangelho. Mas bispo, já não tinha? Já tinha, mas ele queria continuar pregando. Mas bispo, pregar para os crentes? Às vezes nós precisamos pregar para os crentes. É o que eu estou fazendo aqui hoje, pregando para os crentes. Ele tentou ir diversas vezes, presta bem atenção. Paulo planejou ir para a Itália diversas vezes, mas ele foi impedido diversas vezes. Depois, se você quiser ler 1 Romanos 1, de 13 a 15. Tentei ir diversas vezes para a Itália, mas não consegui. Planejei ir para a Itália diversas vezes, mas não consegui. Você imagina, para ele deixar relatado isso, raciocina comigo. Ele podia tentar uma vez, duas, consegui. Mas ele deixou gravado que ele tentou ir fazer missão em um determinado local diversas vezes, mas o plano foi por água abaixo. Ele tentou ir para um lugar diversas vezes, mas não deu certo. Então, queridos, nós precisamos o quê? Intensificar. Empecilho Paulo teve, empecilho nós temos, mas assim como Paulo venceu, você também vai vencer. Nós também vamos vencer os empecilhos para avançar. Dia 16 de março estamos de saída para a Amazônia. Quem estiver disposto, 16 de março nós vamos para Amapá, Macapá, Ribeirinho, Amazonas. Estamos planejando. Se não tiver nenhum empecilho, nós vamos chegar lá. Entendeu, queridos? Então, tem uma viagem missionária? Tem. Vamos nos preparar, vamos orar, vamos clamar. Precisamos do quê? Dos recursos para ir.
ninguém, todos que saíram de missão aqui até hoje, queridos, ninguém saiu sem seguro de vida. Todos que saem para a missão, nós fazemos o seguro de vida. Se o cara vai ficar 10 dias fora, entendeu? Ele tem um seguro de vida de médico, de dentista, de translado, de tudo. Pô, bispo, se o cara pode morrer, quem está vivo pode morrer. Quando eu vou em missão, se eu morrer lá, é só uma ligação lá para o meu irmão, que é o que faz o seguro para mim, e daqui uns dias meu corpo aparece aqui ou aí no velório. Entendeu, queridos? Então, nós temos que estar preparados para tudo. Planejado. E quando Paulo escrevia, ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele foi escrita lá em Coríntio, na casa de Gaio. Está em Romanos 16, 23. E eu não sabia, mas eu também estou aprendendo. Ele tinha um secretário chamado Tércio, que ajudava ele a escrever. Você imagina, para escrever tudo isso, como é que seria na época? Sem bic, sem caderno universitário, sem laptop, sem computador, sem nada. Você imagina, para organizar todas essas folhas, né? E ele não escrevia, vou escrever capítulo 1, versículo 1, versículo 2, não, era um escrito, depois que foi colocado o capítulo e versículo. Então, queridos, a viagem missionária de Paulo, essa era a terceira viagem missionária. A primeira foi para a Galácia, a segunda foi para Macedônia e a terceira para Éfeso. E aí então, queridos, assim que ele terminou de escrever a carta, qual que era o plano de Paulo? Era ir para Jerusalém, porque era a festa de Pentecoste novamente. E ele ia fazer, sabe o que lá? Levar recurso para as igrejas mais carentes. Ia levar do dinheiro que ele tinha angariado nessas viagens, ia levar dinheiro para as igrejas carentes, porque havia fome naquela terra. Muito parecido com hoje, muito parecido com os nossos dias, desculpe. Então, queridos, ele ia levar uma oferta de socorro para os mais pobres. Estava em Éfeso, se planejando para voltar para Jerusalém nos Pentecostes, fazer uma outra viagem para levar recursos. Bispo, isso está parecendo uma aula? Falou, não, queridos, isso é aquilo que nós vamos viver esse ano. Você se prepara, amém? Se você tiver o menor dos menores dos chamados missionários, você vai viver. Se você não for viver lá no Amazonas, ou lá no Peru, ou lá na Itália, ou lá na República Dominicana, ou lá no Haiti, ou lá no Rio Negro, você vai viver com teus vizinhos, com a tua família. Eu mesmo tenho um desafio na minha família, que são meus irmãos, minhas sobrinhas. Então, queridos, o propósito de Romano, ele escreveu para preparar caminho para a obra missionária em Roma, e em seguida preparar a missão para a Espanha. Você imagina o que ele andou nesse tempo? Se bem que ele até foi para a Itália, porque ele estava em Éfeso, foi para Jerusalém, de Jerusalém ele foi preso e foi para a Itália. Mas a terceira viagem missionária, quer dizer, a última viagem missionária dele, não foi um prazer total, foi como preso. Inclusive o navio bateu, afundou, deu maior rola, aquela confusão toda. Ele foi pegar a maneira, a serpente grudou no braço da mão dele e tal, aquela confusão toda. E aí preso, ele pôde pregar lá para os romanos. Então, queridos, tinha muitos propósitos. A carta de Romanos tem muitos propósitos: conhecer conhecido e conhecer. E há quem diga que havia alguns boatos lá na Itália já sobre Paulo. Olha que interessante, Paulo nem havia chegado na Itália e havia boato lá sobre a vida dele. Ele foi lá para o quê? Para esclarecer a teologia de Paulo e corrigir, olha só, queridos, ele foi lá para corrigir alguns problemas causados entre judeus com gentios e de gentios com judeus. Esse ano nós vamos arrumar e consertar relacionamentos errados,
do povo que é crente com o povo que não é crente, do povo que conhece a palavra com o povo que não conhece a palavra. Quem não conhece vai conhecer, porque nós vamos levar. Quem não conhece vai conhecer, porque nós vamos pregar. Quem não conhece, e o nosso alvo vai ser culto nas casas. Se você quiser um culto na sua casa, pelo menos uma vez por mês, ou cada 2 meses, ou cada 3 meses, ou mês sim, mês não, você já fala, avisa a pastora aqui que nós já vamos agendar, fazer uma agenda. Amém, queridos? Já podemos pregar essa quarta-feira na tua casa, já, caso você queira. Já vamos começar pregando nas casas. Levar para corrigir o relacionamento e atitude erradas, né? Existem situações que o cara já é salvo mesmo. Eu já sou salvo mesmo, amém, glória a Deus. Quem não é, deixa para lá. Não, mas nós precisamos levar. Já pensou você ir para o céu sem o teu irmão? Já pensou você ir para o céu sem teu pai, sem tua mãe, sem teu sobrinho, sem teu neto, sem teu primo, sem tua prima, sem tua avó, sem teu avô, sem teu pai, sem tua mãe? Já pensou você ir para o céu faltando? Então nós vamos corrigir atitudes erradas. Se existe uma arma que o diabo não conhece, é o amor. Vamos pregar sobre o amor de Cristo e levar a palavra. Bispo, nós vamos pregar Romanos para o povo que não entende? Não, o Senhor vai nos dar uma estratégia. Vamos pregar, por que não pregar o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que não pregar o Salmo 91? Não é verdade? Por que não pregar o Salmo 1? Então, queridos, é isso que nós vamos fazer. Então, Paulo andou muito, pregou muito, implantou mais igreja do que todos na sua época e influenciou todos. Olha como Paulo foi importante e deixou um grande legado no Novo Testamento. Mesmo assim, depois de fazer tudo isso, ele escreveu Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém, queridos? Paulo, servo de Jesus Cristo. Será que nós nos sentimos servo? Será que você é servo de Deus vivo? Será que você pode falar como Paulo? Miguel, servo de Jesus Cristo. Será que você pode falar o teu nome? Servo de Jesus Cristo. Será que nós somos servos ou será que nós queremos ser servidos? Será que nós estamos no tempo daquele, não, me serve aqui, vem aqui porque eu sou o top, eu sou o cara, eu sou o fulano, eu sou. O quanto você tem sido servo? Paulo foi o melhor de todos e mesmo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Não existe nenhuma dúvida que quem escreveu Romanos foi Paulo. Todos os teólogos acham de comum acordo que quem escreveu foi Paulo. Ele se identificou, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém, queridos? Você é separado para pregar a palavra do Senhor. Você é separado para fazer a diferença. Você é separado para levar a palavra. Você é separado para onde você estiver, você seja um referencial. E existem situações que você não precisa abrir a boca. Só precisa ser você, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Quais são os ideais centrais de Romanos? Deus é justo, as pessoas não. A salvação é encontrada só através da morte sacrificial. Por meio da morte de Jesus, aí então nós somos justificados. O poder do Espírito Santo nos capacita a viver o novo. Essas são as ideias. Paulo era apaixonado por missões. Queridos, hoje nós pegamos um avião
e vamos até o extremo do país em 6 horas, voando. Como será que era sair de Jerusalém e ir num navio como preso até a Itália? Como será que seria a vida dele? Nós fomos de São Paulo 2 vezes já, fomos e voltamos até o Piauí de van, só de ida, 2.600 quilômetros, numa van extremamente confortável e quase sem ninguém dentro. E cada cidade que parava que nós íamos fazer missão, subia mais 2, subia mais 3, e foi enchendo a van, os caras de pé na van, deitado em cima das bagagens, em cima dos livros, em cima das malas, em cima dos negócios, e a van comendo em solto, ó, sapecando, 2.600 quilômetros. Saímos de São Paulo, Minas Gerais, depois de Minas nós fomos para Goiás, depois de Goiás, Brasília, depois de Brasília, cruzamos a Bahia todinha e chegamos no sul do Piauí. Um dia inteiro sentadinho numa van super confortável. Você imagina, né? O pessoal pega a van aí para ir de um local até o metrô, o cara já chega quebrado lá no metrô, né? Agora você imagina andar 2.600 quilômetros só de ida. Então, queridos, presta bem atenção, estou terminando. Paulo era apaixonado por missões, para levar a palavra e abrir igrejas. Hoje nós não precisamos mais abrir igreja, para onde nós vamos já tem igreja. Nós vamos para o quê? Para fortalecer os pastores. Tem pastor morrendo. Roma, queridos, que foi? Igrejas fechando. Roma era fundamental para a visita de Paulo, sabe por quê? Era a capital imperial. E olha, queridos, eu fiquei sabendo de um dado, como capital imperial, quem tomava conta eram os imperadores. E todos os imperadores, com exceção de Cláudio, todos eram homossexuais. Dá para encarar isso? Por isso que no começo aí de Romanos ele já... Depois se você chegou a ler Romanos 1, você vai saber o que eu estou falando. Chega em casa, leia Romanos 1. Um tempo muito parecido com o nosso. Um tempo muito parecido com os nossos dias, que os governantes eram homossexuais. Com exceção de Cláudio. Mas a sua esposa parece que era uma meretriz. Então, queridos, capital imperial, centro governamental da época. E se você forçar e puxar para o raciocínio, não deixa de ser o centro governamental até hoje, porque o Vaticano está lá. O que o Papa fala é feriado. Então, queridos, Roma seria a melhor base. E aí então, levar o evangelho, passaria por Roma e levaria o evangelho até o limite do mundo civilizado, que era Espanha. Presta bem atenção, queridos. Chegando na Espanha, o que ia acontecer? Não tinha mais mundo dali para frente. Naquela época o Brasil ainda não tinha nada. Roma era o limite do mundo, Espanha era o limite do mundo civilizado. E ele queria levar a palavra até o seu limite. E nós queremos levar a palavra esse ano até o seu limite. Bispo, mas que discurso duro. Se para falar está difícil, imagine para fazer. Qual seria o nosso limite hoje? Irã? Iraque? Faixa de Gaza? Qual seria o nosso limite hoje para pregar a palavra e levar a palavra?
nós estamos nos preparando para ir. E nós vivemos 100% milagre. Se o Senhor nos mandar, nós vamos. Pode ter certeza. Que a melhor coisa no mundo é você andar no centro da vontade de Deus. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja um vulcão. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja uma erupção. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja um tsunami, se você estiver ali no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar do mundo da sua vida. A carta aos Romanos relata a essência do Evangelho de Deus. Atenção, a carta foi escrita para nós não vivermos mais à sombra do legalismo da antiga lei. Prestem atenção, queridos, que eu estou levando para vocês, isso é uma preciosidade. Nós não vamos, a partir dessa carta, quando ela foi escrita, nós deixamos de viver no legalismo da lei, saímos da lei para a luz da fé. Ninguém mais será justificado de Deus por obra da lei. Ninguém mais vai ser salvo pela lei. Ninguém mais vai ser salvo por cumprir os 10 mandamentos. Fariseu de primeira linha. Mas agora a nossa salvação é pela graça divina. O Evangelho era um até a vida de Paulo, e foi outro depois de Paulo. Paulo veio para alinhar, e é isso que nós queremos fazer. Estou terminando, vou terminar agora. Paulo veio para alinhar a igreja, o povo e a nova vontade de Deus. Nós queremos alinhar a igreja, vocês, a atual vontade de Deus. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus quer para nós podermos crescer. Paulo veio alinhar o povo para sair da lei. A lei não precisa mais, o sacrifício de animal não precisa mais, Jesus já morreu na cruz, Ele já se fez o cordeiro, pronto, acabou, agora é diferente, agora é muito mais fácil. Chegou o tempo de nós levarmos as boas novas da salvação, chegou o tempo de nós evangelizarmos, chegou o tempo de nós falarmos para mais um o que aconteceu conosco. Chegou o tempo de você falar para mais uma pessoa, pelo menos uma vez por mês, o que aconteceu com você. Não é mais lei, agora é graça. Paulo escreveu para alertar o povo e tirar o povo do cativeiro. Olha que coisa louca. Paulo veio para tirar o povo do cativeiro da lei. Amém, queridos? Porque nós temos direito à graça, nós temos direito à misericórdia, o favor imerecido de Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos começando um novo tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois hoje nós estamos começando um tempo, Senhor, de paz, de bênção, de alegria. Um tempo, Senhor, de nós vermos os nossos amados salvos. Um tempo, Senhor, de nós mudarmos a visão. O povo tem uma visão errada sobre as nossas vidas, como eu tinha um dia a visão errada dos crentes, dos protestantes, como queira. O Senhor nos deu uma visão nova. Paulo trouxe a visão nova. Paulo trouxe uma visão maravilhosa, mudou o Evangelho, e ele queria ir para o limite da civilização, Espanha. Ele queria ir para o limite da civilização, Espanha. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, qual o limite que o Senhor quer que nós alcancemos esse ano? Qual o alvo que o Senhor quer que cada um amado que está ouvindo agora, talvez pela internet,
talvez em outro lugar no mundo, sem ser Brasil, aonde você estiver, aonde você passar, aonde você estiver pensando agora, Deus tem limites para nós rompermos, Deus tem limites para nós chegarmos, Deus tem limites para nós quebrarmos. Pai, nos ajuda esse ano, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos fazer como Paulo, Senhor, alinhar, Senhor, alinhar a igreja à tua vontade, alinhar a igreja ao teu mover, alinhar a igreja ao teu poder, alinhar a igreja à tua vontade, alinhar a igreja à tua expectativa, Senhor, que nós possamos, Pai amado, atender às suas expectativas quanto às nossas vidas, quanto àquilo que nós já aprendemos, e quanto àquilo que nós já sabemos, e quanto àquilo que nós já recebemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai visitando cada um, vai visitando. Vamos ficar de pé, queridos, fique de pé por um instante. Senhor, que o Senhor possa trazer entendimento para cada um, Senhor. Senhor, eu posso pregar aqui, Senhor, um dia inteiro, posso me autoflagelar, Senhor, posso fazer um monte de coisa, Senhor, mas se eles não entenderem, não adianta absolutamente nada, Senhor. Eles precisam entender, Senhor, que a verdade já chegou até eles, e a verdade precisa chegar para muitos. Paulo não tinha medo e Paulo não tinha limite. Paulo era missionário, Paulo era pastor, Paulo era estrategista, Paulo era teólogo, Paulo avançava, Paulo conquistava. E ele escreveu uma carta, Senhor, extremamente complexa, robusta, polêmica. Nós não queremos entrar em polêmica nunca aqui, Senhor, mas nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor. Senhor, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes, por volta de 1 milhão de habitantes. Senhor, a população da terra hoje, Senhor, está extremamente estourando, são bilhões hoje, Senhor, bilhões e bilhões. Mas, Pai, para a época, era uma proporção extremamente gigante, extremamente grande. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser desafiado, nos ajuda a ter o privilégio de ser desafiado, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé, ter obediência da fé, nos ajuda, Senhor, Pai amado, vá tirando, Senhor, vá tirando, Senhor, em nome de Jesus. Grandes homens se converteram em Romanos, lendo Romanos, Pai. Grandes teólogos, como o povo dizia na época, os pais da fé, os pais da igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a entender, nos ajuda a levar. Senhor, existem vidas que estão esperando, Senhor, você pregar. Existem vidas que estão esperando nós a pregarmos, a falarmos. Existem vidas que vão se converter exatamente como você fala, não como eu falo, não como a pastora fala. Existem vidas que estão esperando, e nós vamos profetizar salvação, conversão dos seus familiares. Nós precisamos começar em casa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nossa primeira área de missão é a nossa casa. Nosso primeiro campo missionário são os nossos filhos. Nosso primeiro campo missionário são os nossos pais. Nosso primeiro campo missionário são os nossos vizinhos. Pai, nos ajuda a entender. Querido, coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita a sede das emoções agora, Senhor. Visita, Senhor, para que nós possamos, Senhor, vencer os obstáculos como o apóstolo Paulo venceu. Tinha planejamentos para Roma, tinha, mas não conseguia ir, foi. Mas porque ele insistiu,
Pai, nós devemos insistir também, levar o Evangelho ao limite do mundo civilizado, levar o Evangelho ao limite e aos extremos da terra. Clama a mim e dar-te-ei as extremidades da terra como herança. Senhor, nós estamos clamando, como diz o Salmo 2, nós queremos, Senhor, as extremidades da terra, Senhor, para pregar a palavra, levar a palavra, ministrar a palavra. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa despertar, Senhor, o interesse, Senhor. Ó Senhor, nós temos tantas oportunidades, Pai, que o Senhor possa despertar o interesse, Senhor, de levantar e começar, Pai amado, 2020 de uma maneira totalmente poderosa, começar 2020 de uma maneira totalmente nova. Oh, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode fazer coisas boas, novas, maravilhosas, Pai. Eu sei, Pai amado, eu sei, Senhor, que o Senhor pode, Senhor, despertar, Senhor, despertar, Senhor, porque nós somos um corpo, Senhor, e o pé pode levar a cabeça para onde quiser, a mão pode apalpar, o coração pode pulpar. Nós somos um corpo, Senhor, e nós precisamos estar como corpo ajustado, sincronizado, inteirado para levar a palavra, Senhor. Senhor, que esses corações sejam tocados, Pai amado, porque nós vamos viver, Pai, nós vamos viver. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, você tem dificuldade, você tem aflição, você tem problema, você tem situação difícil. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor.